Segundo Cristo, por T. Austin Sparks, editorial 3. A ocasião destes editoriais é um amplo e sério exercício sobre a natureza da expressão local da Igreja. À medida que avançamos nesta investigação, estamos chegando cada vez mais perto do cerne da questão. O fragmento na cabeça é: esperamos tornar-se mais claro quanto ao seu significado real para cada representação local, desde os 2 ou 3 reunidos no nome até qualquer número maior que possa haver. Retornemos então a isso. Não é expressão ou representação de alguma coisa, mesmo que seja chamada de a Igreja, como extra ou separada de Cristo, mas a presença e expressão do próprio Cristo. A esta realidade essencial nos aplicamos agora ao longo de mais uma das linhas que se encontram nele. Pedro como representante. Todos devemos concordar que, enquanto a revelação completa da Igreja veio por meio de Paulo, Pedro foi o ponto em que tanto a insinuação foi dada, Mateus 16:18, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, quanto à realidade irrompeu, Atos 2. Embora muito tenha sido feito pelo eclesiasticismo histórico, concordamos que Pedro estava em um lugar extraordinariamente significativo no início da igreja neste mundo. Então, vamos olhar para Pedro com o objetivo de chegar ao fator mais fundamental de tudo na igreja e nas igrejas. Quando Pedro se sentou para escrever sua carta circular aos eleitos, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele começou com uma doxologia. Essa doxologia dependia da esperança viva que surgiu com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, talvez mais do que todos os homens, tinha motivos para uma doxologia sobre a ressurreição de Jesus. Mas tomamos Pedro como representante de todos aqueles que se tornaram seguidores do Senhor Jesus nos dias de sua carne. Não apenas dos 12, mas evidentemente um número bastante grande além dos 12. Lá estavam os 70, e, além dos 70, muitos mais que seguiram a Jesus e tiveram algum apego a ele. Pedro pode ser considerado, em um sentido muito real, um representante de todos eles. A devastação da cruz. Estamos pensando neste momento particularmente no efeito da cruz sobre eles, sobre todos eles. A devastação total, e então o desespero que a cruz do Senhor Jesus trouxe sobre eles. Pois nos é dito que eles foram todos espalhados no exterior. E sabemos como, mesmo antes de a cruz se tornar realidade, qualquer referência a ela provocava uma reação terrível. De tempos em tempos, o Senhor apenas fazia alguma menção de sua morte vindoura e, ao fazê-lo, muitos se afastavam e não o seguiam mais. João 6:66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, novamente outros disseram: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? 6:60. Aparentemente, eles foram embora também. O próprio pensamento e perspectiva da cruz era impossível de aceitar. Quando chegou Pedro, como centro de todo aquele povo, é encontrado negando veementemente, com uma negação terrível, qualquer associação com Cristo apenas por causa da cruz, e todos eles compartilharam isso, mesmo que não em palavras e na mesma forma de expressão, pois nos é dito que todos o abandonaram e fugiram, Mateus 26:56. E ele disse a eles: vocês todos me deixarão, João 16:32. E isso se tornou verdade. Então nós os encontramos após sua crucificação. Encontramos aqueles 2 na estrada de Emaús, a própria personificação do desespero. Para eles, tudo se foi destruído. Todas as suas esperanças foram eclipsadas.
Nós tínhamos confiado ou esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas 24, 21. Agora tudo se foi e a esperança estava em seu túmulo. De vez em quando encontramos Tomé e sabemos o que Tomé pensou sobre a cruz. Ele novamente estava nas garras de um terrível desespero e desesperança, perda de fé, perda de segurança. À medida que passamos por esses 40 dias após a ressurreição, encontramos o Senhor repetidamente tendo que repreendê-los por causa de sua incredulidade. Eles não acreditaram, diz Marcos 16, 11, 13 e 14. Alguns duvidaram, Mateus 28, 17. Podemos ver o choque que a cruz foi. Não usei uma palavra muito forte quando disse que a cruz foi nada menos que uma devastação para todo seguidor do Senhor Jesus. E bem no coração de todos eles estava Pedro. Poderíamos dizer que tudo estava concentrado nele. Deve ter sido, tendo em vista o que ele havia feito. Coloque-se no lugar dele, se puder, e veja se teria mais esperança em alguma coisa ou em si mesmo. Não. O supremo essencial. Ora, foram 40 dias disso, 40 dias de aparições, desaparecimentos, idas e vindas. Uma construção constante do fato de que ele ressuscitou, superando dia a dia aquele desespero e aquela incredulidade, construindo uma nova esperança. Mas, mesmo depois de 40 dias de tudo isso, ainda falta o mais vital. Você pode pensar, bem, considerando tudo isso, eles têm o suficiente para continuar. Mas não. O mais vital, mesmo nesse ponto, ainda falta. O que é? É Cristo dentro. Tudo isso, sim, mas não Cristo dentro ainda. Por isso a restrição. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Não se mexa ainda. Com tudo o que você tem, você realmente ainda não conseguiu a coisa vital, a coisa essencial. E essa coisa é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você. É por isso que os apóstolos eram tão exigentes quanto aos convertidos que recebiam o Espírito Santo antes mesmo de terem certeza de sua conversão. Assim, havia todos os relatórios. Não havia razão para acreditar que eram relatórios falsos, meros boatos, sobre coisas que aconteciam em Samaria. O Senhor não disse que eles seriam testemunhas deles em Samaria? Atos 1 e 8. O relatório volta de coisas acontecendo, de pessoas se voltando para o Senhor, conversões reais ocorrendo em grande número. Por que não ficar satisfeito com o relatório? É um bom relatório, certamente, não há razão para duvidar dele. Mas não, os apóstolos não estão apenas satisfeitos com isso. Mandaram descer de Jerusalém e, descendo, impuseram-lhes as mãos para que pudessem receber o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Vemos repetidas vezes como isso acontece. Para eles, as coisas não estavam realmente resolvidas até que tivessem certeza de que Cristo estava no centro, que Cristo estava dentro deles, que é a mesma coisa que receber o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Digo que foi por isso que o Senhor disse, permaneça, não se mexa ainda. E é por isso que os apóstolos foram tão meticulosos nessa questão de receber o Espírito Santo. Também é por isso que o Espírito Santo deu evidências, naqueles tempos, de que ele havia entrado. Acreditamos que este livro, o livro de Atos, é um livro de princípios fundamentais para a dispensação. Quando os princípios estão sendo estabelecidos em primeira instância, Deus sempre os confirma com poderosas evidências de que são princípios verdadeiros, que estão governando as coisas para sempre. Deus coloca seu selo sobre eles. Então, quando eles receberam o Espírito, havia as evidências do Espírito. Eles falaram em línguas, coisas poderosas aconteceram. Ficou claro para todos, sem qualquer dúvida, que o Espírito estava do lado de dentro. Cristo havia entrado. Aquele Cristo universal, transcendendo toda a linguagem humana, aquele Cristo do céu.
Não há dúvida de que a questão do Cristo interior é a essência fundamental do cristianismo. Você pode ter os fatos mais poderosos de seu nascimento, de sua vida maravilhosa, sua morte, sua ressurreição. E eles são os fatos mais poderosos. Você pode ter todos eles e todos podem ser importantes, não potentes, até que ele esteja dentro. Essa é uma declaração tremenda, mas é corroborada por pelo menos esta tríplice verdade. Permaneça. Não se mova ainda, afinal o essencial não aconteceu. Certifique-se. Não deixe nada ao acaso que não seja apenas um reavivamento emocional em Samaria. O que quer que pareça estar do lado de fora, para provar que algo aconteceu, certifique-se de que entrou. Certifique-se de que Cristo está dentro. O Espírito Santo está dentro. Certifique-se, pois, como veremos à medida que avançamos, você pode ter muito e então, faltando essa coisa vital, pode haver calamidade como com eles. Esta poderosa esperança não se baseia apenas em fundamentos históricos, isto é, no fundamento do Jesus histórico. Esta poderosa esperança repousa sobre a realidade interior, Cristo em você. Isso é super-histórico. E para o significado completo, o mistério que foi escondido de todas as gerações tem estado lá através de todas as gerações, mas agora é dado a conhecer que é Cristo em vós, a esperança da glória. Temos que ir para Paulo. A base insuficiente. Tanto para uma abordagem geral do assunto, vamos agora considerar com mais detalhes Pedro e os outros que ele sem dúvida representa. Em primeiro lugar, então, quanto à desesperança, em última análise, de uma associação meramente externa com Cristo, por mais sincera que seja. Não há dúvida sobre a sinceridade de Pedro ou de qualquer um desses seguidores. Eles eram sinceros. Havia uma devoção a Jesus. Seus motivos não podiam ser questionados. Foi bem intencionado. Não há dúvida sobre isso. Eles deixaram tudo e o seguiram. E seguir Jesus de Nazaré naqueles dias o envolvia em uma quantidade considerável de problemas, pelo menos com as pessoas importantes e o sistema prevalecente. A associação deles com ele, sem dúvida, significava algo. Além disso, embora talvez eles não fossem capazes de ver e entender totalmente, enquanto eles não estavam em plena luz de quem ele era, o fato de quem ele era estava presente com eles. Por exemplo, há o fato da encarnação, o fato dela, que este entre eles era Deus encarnado, era o próprio Filho de Deus, era Deus que desceu do céu para habitar em forma humana. Existe o fato. Eles estiveram em contato mais próximo com esse fato todos os dias de suas vidas. Então, havia o fato de sua personalidade, e não há como evitar isso, que aquilo era uma personalidade. Quero dizer, havia uma presença onde ele estava. Isso era diferente, que se fez sentir, que registrou. A presença dele era muito, muito impressionante, além de qualquer outra pessoa com ele estivesse em qualquer associação ou de quem tivesse em qualquer outro conhecimento. Há um mistério sobre este homem. Você não pode compreendê-lo, você não pode explicá-lo, você não pode compreendê-lo. Ele é mais, ele é diferente. E onde quer que ele venha, sua presença tem um efeito, e um tremendo efeito, o fato de sua personalidade. E depois, embora não saibamos até onde foi, houve o fato de Maria e seu segredo. Não sabemos a quantos ela falou de seu segredo. Somos informados de que ela escondeu todas essas coisas em seu coração. Lucas 2, 19 e 51. Mas sabemos que alguns sabiam disso. Sabemos que ela contou tudo a Isabel, e Zacarias sabia disso. E João Batista conhecia o segredo de Maria. Ela estava lá com todos eles. Existe o fato de Maria e seu segredo, sem insistir muito nisso, mas está lá. Depois, há o fato dos milagres. Não podemos fugir deles. Milagres no reino dos elementos, o mar e o vento.
milagres no reino da natureza, como diz nosso hino, era primavera quando ele pegava os pães e colheita quando ele partia. Milagres no reino da doença e até mesmo da morte, sua cura e sua ressurreição dentre os mortos, como o filho da viúva de Naim. Estes eram fatos. E então, no reino dos poderes do mal, amordaçando os demônios e os expulsando, e libertando os endemoniados, todos esses eram fatos presentes com eles. É um tremendo acúmulo de evidências. Além disso, o fato do ensino, que, sem educação especial, ele desconcertou, confundiu e derrotou as autoridades de seu tempo. Todos os homens de informação e conhecimento, os escribas, os advogados, os melhores representantes do intelecto dos judeus, eles escolheram ocasionalmente seus melhores intelectos para ir e tentar capturá-lo em suas palavras. E esses mesmos homens tiveram que fazer a pergunta: de onde veio este homem sem nunca ter aprendido? João 7,15. Havia o fato de seu ensinamento. Há um acúmulo tremendo. Que situação! Eles tinham tudo isso, e quanto mais isso abrange. E ainda, enquanto estavam de posse de toda aquela massa de fatos e realidades poderosos sobre ele, e enquanto viviam na associação mais próxima com ele, era possível para eles saber toda a devastação e o desespero da cruz. Arrisco-me a dizer que você e eu provavelmente pensaríamos que, se tivéssemos apenas um pouco disso, estaríamos seguros para sempre. Nunca tenha qualquer razão para duvidar de nossa salvação. E eles tinham tudo. Mas aqui os temos depois da cruz em desespero abjeto. Não exagerei. Eu não acho que alguém poderia exagerar nesta matéria. Quando chegou ao teste supremo, tudo isso não o salvou. Faltava o essencial para tornar tudo vital, para torná-lo próprio triunfo na hora difícil. Esse essencial é Cristo. Esse Cristo em você. Enquanto tudo isso ainda for objetivo do lado de fora, embora você possa estar na associação mais próxima com tudo, ainda falta algo. E essa falta pode significar um desastre, pois aconteceu com eles. Pela ressurreição nasceu uma nova esperança. Pela ressurreição, um novo poder entrou no mundo e na vida humana. Pela ressurreição foi aberto o caminho para que Cristo mudasse sua posição do céu, de fora, para a vida interior do crente. Tudo tem que ser Cristo em você, a esperança da glória. Esta é apenas a natureza essencial desta dispensação em que vivemos. Na dispensação anterior, o Espírito movia-se de fora sobre. Jesus disse: quando ele vier, estará em você. Essa é a mudança de dispensações. Esse é o caráter desta presente dispensação, o Espírito interior. Qual é o segredo do poder da igreja? Qual é o segredo da vida do crente? Força, persistência, resistência, triunfo contra todo o inferno e o mundo? Qual é o segredo da glória suprema? É Cristo em você. Em outras palavras, que você realmente e definitivamente recebeu o Espírito Santo. Como isso é importante? Que você e eu saberemos que nosso cristianismo, nossa fé, não repousa nem mesmo nos maiores fatos históricos, mas que sabemos que Cristo está dentro. Nós sabemos que recebemos o Espírito Santo. Esse é o segredo de tudo. Vamos levar isso um pouco mais longe e considerar a próxima coisa: a desesperança do trabalho para Cristo sem Cristo dentro de nós. Ele chamou a quem ele mesmo quis e designou 12 para que estivessem com ele. Marcos 3, 13 e 14. E ele escolheu os 70 e os enviou, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre todo tipo de doenças, e eles saíram e voltaram com grande alegria, dizendo: até os demônios estão sujeitos a nós em teu nome. Lucas 10, 1, 17. Tremendo! Curar os enfermos, sim, levantar os mortos, expulsar demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10 e 8. E eles voltaram com grande alegria. Estava feito, eles tinham visto. E você tem essa foto depois da cruz dessas mesmas pessoas. As mesmas pessoas
devastado. Você diz, isso é possível? Isso é real? Se você conhece seu próprio coração, saberá que é possível. Mas qual é o significado disso? No caso dos 12 e dos 70, apresentamos um fato estranho, maravilhoso e quase assustador. É que, dentro do vasto escopo do governo soberano de Deus, que é apenas outra definição do reino de Deus, dentro do governo soberano de Deus, prevalecem muitas coisas que apenas expressam essa soberania. Eles não são da essência essencial e permanente do próprio Deus, como na natureza das coisas. São as obras de Deus. Eu digo, dentro desse vasto escopo de seu governo e seu reinado, Deus tem incontáveis instrumentos de sua soberania, seja ela oficial, seja providencial, que ele apenas usa em sua soberania em relação ao seu fim. Há um propósito a ser cumprido, um fim a ser alcançado em relação a seu Filho, Jesus Cristo. Tem que ser conhecido neste mundo que o reino de Deus está próximo e que Jesus Cristo é o centro desse reino. E, para tornar isso conhecido, Deus empregará soberanamente até o próprio diabo. Sua soberania reúne muitas coisas que não são essencialmente da natureza de Deus. Talvez você tenha ficado surpreso algumas vezes, perplexo e confuso, por que Deus deveria usar isso, aquilo e aquilo, e tais pessoas. Você tem se inclinado a dizer, é tudo contrário ao que acredito ser necessário a Deus para a sua obra. Vejo que a Bíblia diz que os instrumentos devem estar de acordo com a mente de Deus para serem usados. Mas a história não confirma isso. Como eu disse, ele usou o diabo, e o diabo não está de acordo com a mente de Deus. Há uma soberania de Deus espalhada em relação ao seu fim. Mas quando você disse isso, é um fato assustador quando você vem para a obra de Deus. Quero dizer isto, que podemos estar trabalhando para Deus e fazendo muitas coisas poderosas como empregados do reino de Deus, governo de Deus, e então, no final, sermos rejeitados. No final, nós mesmos podemos nos despedaçar. Aqui está, e esta coisa estranha, que estes homens saíram 12 e 70 com esta autoridade delegada, e a exerceram, e coisas poderosas resultaram. E então essas mesmas pessoas são encontradas depois da cruz, com sua fé despedaçada, nada para descansar. O que isso diz? A deficiência combinada. Graças a Deus, o livro de Atos transforma toda a situação, porque o livro de Atos traz este poderoso novo fator, que Cristo, que delegou a autoridade, agora habita como a própria autoridade. E as obras agora são obras poderosas, mas não são apenas obras para o Senhor, são as obras do Senhor. Tudo serve para provar este fato tremendo, que é Cristo em você, que é a necessidade indispensável para a vida e para o trabalho. Tudo que eles tiveram em sua associação com ele, e então tudo que eles foram autorizados a fazer por sua autoridade delegada, tudo ficou aquém de ser algo que poderia torná-los triunfantes na hora do teste mais profundo, e isso é alguma coisa. Paulo colocou o dedo em Éfeso, se você se lembra, quando ele disse: você recebeu o Espírito Santo quando você acreditou? Atos 19, 2. Sempre foi a pergunta dos apóstolos e sempre a busca deles. Eles souberam depois, se é que sabiam alguma coisa, que nada resistirá a qualquer coisa, exceto a habitação do próprio Cristo. Agora, podemos, é claro, levar isso para os dois lados. Existe o lado negativo, a possibilidade quase assustadora de que deveria haver tudo isso e depois o desastre no final. Mas vamos encarar isso positivamente. Que coisa maravilhosa é estarmos na dispensação quando a única coisa, acima de todas as outras, que Deus tornará verdadeira é Cristo em você. Cristo em você. Não é de admirar que Pedro explodiu com sua doxologia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você precisa ser Pedro para poder falar como ele falou, ter passado pela terrível destruição, naquela profundidade indescritível de desespero, perda de esperança, para ser capaz de dizer uma esperança viva, uma esperança viva. E o que é isso? Cristo em você, a esperança da glória. Não há esperança para nós individualmente, não há esperança para nossas empresas, nossas igrejas, nossas assembleias, não há esperança para o cristianismo, a menos e até que o Cristo vivo, com todo e tremendo significado de sua vinda a este mundo, de sua vida aqui, de sua cruz, de sua ressurreição, venha pelo Espírito Santo para o interior das coisas, das pessoas e das igrejas, até que seja Cristo em você. Todos os outros podem estar lá, o credo, o ensinamento. Você pode, com toda sinceridade e honestidade, dizer: eu creio em Deus, o Pai, e assim por diante. Pode estar tudo lá, e ainda assim pode haver um desastre onde essa coisa é declarada com mais frequência. É o impacto de Cristo que importa. Naqueles primeiros dias, ele não podia estar presente sem ser conhecido, e é disso que você e eu precisamos. Esse é o segredo do poder da igreja. É a presença de Cristo dentro de você e de mim, e de todos nós como pessoas juntas. Este mistério entre as nações, que é Cristo em vós. Você está entre as nações, e a coisa mais profunda, mais inexplicável é Cristo em você. Como você está entre as nações, a esperança da glória. É uma questão de esperança. Pode ser tocado por um profundo e terrível desespero. Pode haver desintegração e ruptura. O que precisamos é de uma esperança poderosa, uma esperança viva, isto é, Cristo. Cristo ressuscitado, o próprio Cristo. Precisamos ir além até da ressurreição, onde possamos dizer: é Cristo presente, ao que Cristo significa como dentro de nós. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente, não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente. Livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: